Olá pessoal, aqui Thiago Grangeia, sou médico da equipe de emergência da disciplina MD136. Estou aqui com vocês hoje, vou apresentar uma aula sobre coma, que faz parte do nosso módulo lá do PA do Jacinto. Pessoal, nessa primeira aula a gente vai abordar com vocês a abordagem inicial do paciente em coma, tá bom? E coma é um dos diagnósticos sindrômicos mais importantes da nossa emergência. E, geralmente, quando a gente está na sala de urgência, no pronto atendimento, a gente vai lidar geralmente com um problema grave. Vamos tentar ver juntos um exemplo de um caso clínico que poderia aparecer conosco. Então, um homem geralmente ali no pronto-socorro de 57 anos, ele foi encontrado desacordado pela esposa, está numa escala de coma de Glasgow de 7, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes. Foi trazido para a sala de urgência e você observa rapidamente, conseguiu-se os sinais vitais, e você observa uma frequência cardíaca de 62, saturação de 93, temperatura de 36,9, frequência respiratória de 18, com uma pressão arterial de 174 por 102. Então você tem ali à sua frente um paciente que está em coma, não acorda, não responde, com hipertensão, uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, hipoxemia, e aí a nossa dúvida é, e agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai abordar esse paciente? E a gente espera que essa série de aulas de coma que a gente vai fazer com vocês possa ajudar vocês a cuidar das pessoas que precisam de vocês que estão em coma. Então vamos tentar começar o raciocínio para atender alguém que está em coma dentro da sala de urgência. Então, um primeiro problema, pessoal, para a gente poder detectar é o que é coma e talvez o mais importante, além do que seja coma, é o porquê que o paciente está em coma. Quais são os elementos que fazem com que o nosso cérebro desligue, que o nosso cérebro pare de funcionar. Esse é o nosso principal fator. Por que o cérebro do paciente tem alguma lesão? Por que o paciente está com alteração do nível e do seu conteúdo de consciência, né? Pensando inicialmente o que é coma, tem várias definições, talvez uma boa é aquele paciente que não acorda, mesmo com estímulo externo. Ele não está vigil, não tem consciência de si e nem do ambiente ao seu redor. Então não tem ambiente do seu corpo, não tem consciência do seu corpo, não tem consciência do seu ambiente, ele não acorda mesmo com todos os estímulos, é um paciente que está em coma e é um dos grandes desafios que nós vamos ter para cuidar dentro do setor de emergência. Uma reflexão inicial, pessoal. Como é que a gente vai pensar que o paciente possa estar em coma? Então, a gente pode chegar na sala de urgência e ver, por exemplo, essa cena, um paciente que está dormindo na sala de urgência. Então o paciente está lá deitado, dormindo, está desacordado, eu não sei se ele está dormindo, se ele está em coma, se ele está chateado com alguma coisa, se ele só está pensando em alguma coisa. Então, para a gente reconhecer coma, geralmente o paciente vai estar com os olhos fechados, sem se movimentar. Isso pode ser coma. Mas será que realmente é coma? Como é que a gente vai ter certeza disso, né? Vamos supor que você observe um paciente que está nessas condições, você olha para o monitor do paciente e você identifique taquicardia, hipóxia, hipotensão, taquipneia. Será que realmente é coma ou será que esse paciente não tenha choque, que é realmente um outro diagnóstico sindrômico grave na emergência para a qual o nível de consciência pode ser alterado também? Então, tem que juntar várias informações para ter certeza se o caminho mais seguro é coma ou se tem um outro caminho para eu seguir dentro do setor de emergência. E aí eu vou sugerir para vocês um caminho inicial. Então, se o paciente está inconsciente, é claro que no setor de emergência, em qualquer situação, o primeiro passo é eu fazer o nosso suporte básico de vida. Saber, por exemplo, se o paciente tenha pulso e respiração. Então, vai que é uma parada cardiorrespiratória. Se eu não achar nem pulso nem respiração, o paciente pode estar em parada cardiorrespiratória, eu vou seguir o algoritmo de parada cardiorrespiratória. Após eu identificar que tenha pulso e que tenha respiração, eu identifico os sinais vitais. Se eu tiver muitos sinais vitais alterados, procure por síndromes, porque pode ser choque, pode ser uma intoxicação exógena, não obrigatoriamente vai ser coma especificamente. E se eu chegar que não tem parada cardiorrespiratória e não tenha choque, aí o paciente tenha inconsciência, eu posso ser coma, aí eu começo a abordar o coma, aí eu vou seguir essa aula aqui com vocês, pessoal. Então, importante identificar inicialmente se há parada cardiorrespiratória, avaliando o pulso e respiração, e segundo, os sinais de choque. Se tiver, eu vou seguir o caminho da PCR e o caminho do choque. Se não tiver e o paciente estiver inconsciente, pode ser coma, vamos seguir o caminho do coma e como a gente vai apresentar para vocês aqui nessa aula. Sendo coma mesmo, pessoal, a gente vai começar agora a abordar o paciente que está em coma, tá bom? E aí lembrar do ABC. Então, quando eu vou lidar com o paciente em coma, a primeira coisa é lembrar do ABC. O A é a via aérea. A maioria dos pacientes que estão em coma vão precisar de intubação orotraqueal. As principais indicações são os pacientes que estão inconscientes, sem resposta, que não consigam ventilar, que não consigam manter uma boa oxigenação, que não conseguem proteger suas vias aéreas. Mas lembrar, pessoal, que nem todo paciente vai precisar de intubação orotraqueal.
Existem algumas causas de coma que eu consigo identificar que são rapidamente reversíveis, por exemplo, hipoglicemia, alguns pacientes com encefalopatia hepática, muito hipovolêmicos. Então, se o paciente não tem incapacidade de ventilação, não tem incapacidade de manter uma boa oxigenação, consegue proteger as vias aéreas, procure uma causa. Se achar uma causa rapidamente reversível, nem sempre a intubação orotraqueal vai ser necessária de imediato. Além disso, pessoal, lembrar do B da respiração. O alvo de saturação é em torno de 95%. Então, forneça oxigênio para a maioria dos pacientes, exceto se a saturação estiver acima de 94%. Lembrar que hipóxia e hiperóxia são prejudiciais. A hipoxemia pode aumentar o dano cerebral de um paciente que já está com alguma lesão cerebral por alguma causa, como AVC, um sangramento. A hiperóxia também pode ser deletéria porque leva a vasoconstrição. Isso pode piorar também lesões cerebrais específicas. Então, evite hipóxia e evite hiperóxia. Não deixe saturação em 100%. 95% é um alvo seguro para manter o paciente com uma oxigenação estável e evitar maiores danos neurológicos. No C, pessoal, a circulação. A gente já comentou da hipotensão. Um paciente hipotenso em coma é mais provável ser choque, né? Então, lembrar que até que se prove o contrário é choque. E aí, siga o algoritmo do choque. Avalie a volemia, forneça volume, estabeleça a necessidade de droga vasoativa e identifique rapidamente o porquê que esse paciente está em choque. Se o paciente, por outro lado, está hipertenso, aí será que eu começo antihipertensivo intravenoso, por via oral? Mas lembrar que coma e hipertensão pode indicar para mim uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então tome bastante cuidado. Se o paciente está hipertenso, eu tenho que saber o porquê que o paciente está em coma, porque a depender da causa do coma, eu vou ter alvos e manejos diferentes da hipertensão, como a gente vai conversar com vocês na sequência dessas aulas de coma. E, além do ABC, via aérea, respiração e oxigenação, eu preciso... Foi meu celular. Eu não tenho essa informação. Do nada, saiu do nada. Nunca fez isso na vida. Eu acho que deve ter sido assim. Mas nunca fez isso na vida. Volta. Tá desligado, no mute. Qual que é a próxima? Essa aqui. Tá, começa dela. E, pessoal, além do ABC, então A, via aérea, B, respiração, C, circulação, lembra, tem algum exame imediato que a gente precisa fazer? Em geral, sim. A glicemia capilar é um exame mandatório em qualquer paciente com alteração de consciência na emergência, porque vai que a gente identifique, por exemplo, uma hipoglicemia e aí eu preciso intervir rapidamente com a glicose, que pode ser a causa da alteração de consciência. Lembrar que eu tenho que avaliar o nível neurológico, uma das escalas mais usadas essa daqui, que é a escala de coma de Glasgow. Ela foi uma escala inicialmente aplicada em situações de trauma, hoje ela é aplicada fundamentalmente a todo paciente que tem alteração de consciência. Um problema dessa escala é que ela não avalia a função do tronco cerebral. E, além disso, ela não detecta alterações sutis do exame neurológico e, num paciente intubado, como uma dos seus scores depende da resposta verbal, também eu tenho alguma dificuldade no paciente intubado de usar a escala de coma de Glasgow. Então, ela tem benefícios, mas tem algumas dificuldades, especialmente no paciente intubado, e lembrar que ela não avalia alterações do tronco cerebral. E aí tem uma outra escala que vem sendo validada, que chama escala FOR. Essa escala ela está sendo cada vez mais usada, ela parece ter uma maior correlação entre os observadores e ela avalia a função do tronco cerebral. Talvez seja melhor para os pacientes em intubação, porque não depende da resposta verbal, que não é possível no paciente que está intubado, e ela pode ser o melhor preditor de mortalidade em UTI. Tá bom? Na prática, pessoal, usem as escalas de coma de forma seriada. Posso usar Glasgow, talvez no paciente intubado a escala de FOR possa me ajudar melhor, mas o mais importante nos pacientes é você avaliar os pacientes de forma seriada, repetir a avaliação do nível de consciência com essas escalas, do grau de dano neurológico de maneira seriada para poder entender a evolução do paciente. E, por fim, pessoal, passar só um algoritmo para essa nossa primeira aula de abordagem inicial. Então, se você se deparar com um paciente que tem alteração de consciência, talvez o primeiro passo seja você checar pulso e respiração. Se tiver ausente, é parada cardiorrespiratória, pule em cima do paciente, comece a massagem cardíaca, pega o desfibrilador, avalie o ritmo, forneça choque se for necessário. Se tiver pulso e respiração, não é PCR. Avalie os sinais vitais. Se tiver hipotensão e extremidades frias, o paciente está chocado, é choque, e aí siga o caminho do choque. O coma, alteração de consciência, é secundário ao choque, então eu preciso manejar primeiro o choque. Se o paciente não tem isso, aí sim o paciente está em coma. Então tem pulso, tem respiração, não está chocado. O paciente está em coma, nesse contexto, inicia a avaliação com a via aérea, então avalie se o paciente tem uma necessidade imediata de intubação orotraqueal. Respiração, mantenha a saturação em torno de 95%. Circulação, evitando hipotensão e evitando
e o manejo da hipertensão vai depender da causa e, por fim, faço uma glicemia capilar. Era isso, pessoal, nossa primeira aula de abordagem inicial do coma. Voltamos em breve com nossas próximas aulas. Grande abraço para todos vocês.